Bem-vindo ao canal, onde nós vamos estar dando início a uma jornada do conhecimento bíblico. Nós vamos estar estudando assuntos temáticos e o primeiro dele é sobre a Bíblia Sagrada. Mas eu te convido a fazermos uma oração. Querido Deus, muito obrigada por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor venha nos dar entendimento, iluminar a nossa mente, para que possamos compreender as Tuas verdades em nome de Jesus. Amém. Eu tenho em mãos a Bíblia. E a Bíblia, ela é uma pequena biblioteca, composta por 66 livros, escritos por 40 autores num período de 1.600 anos. Homens de diferentes origens, variadas culturas e ocupações foram os que escreveram a palavra que nós temos, chamada de Bíblia. Milhares de pessoas literalmente deram a sua vida para defender a Bíblia, para defender a palavra de Deus. Milhares de pessoas têm sido transformadas, pessoas bêbadas têm se tornado pessoas sóbrias, pessoas enganadoras têm se tornado pessoas honestas. Casamentos desfeitos têm sido restaurados pelo conhecimento e aplicação dos conhecimentos da Bíblia. Então, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus, revelada ao homem para a nossa salvação. E a primeira pergunta que nós temos é: como Jesus considerava a Bíblia? São João 17:17 está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus considerava a sua palavra como sendo a verdade. Ela é a fonte real de toda a verdade. Sem a Bíblia, andamos nas trevas que o pecado nos trouxe. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105. A segunda pergunta é: qual é a situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia e o que elas precisam para entender? No livro de Atos capítulo 8, versos 26 a 31. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esta se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro e que viera adorar em Jerusalém, este homem estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E aquele homem respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Então, qual é a condição de muitas pessoas hoje que estudam a Bíblia, mas não compreendem? É porque essas pessoas, assim como este homem, precisam de alguém que explique a palavra de Deus. Que sente-se com ele e exponha a palavra de Deus e explique. A palavra de Deus, ela não é difícil de ser compreendida. No entanto, nós precisamos da presença do Espírito Santo para nos guiar em todo o entendimento da palavra de Deus. Qual é a maneira correta? A terceira pergunta: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Então, nós temos um livro, uma biblioteca com 66 livros, e a gente não vai entender todos estes livros de uma só vez. Então, qual é a maneira correta de se estudar a palavra de Deus? Capítulo 28, verso 10, diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, para nós estudarmos a Bíblia de maneira correta, é necessário que nós comparemos os textos que falem do mesmo assunto. É necessário que nós busquemos as passagens que expliquem umas às outras. É necessário estudarmos a Bíblia um pouco aqui
e um pouco ali. Nós já fizemos aqui 3 buscas de textos para falarmos sobre a Bíblia. Então, é necessário que todo estudante compreenda que nós precisamos estudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali sobre o mesmo assunto para tirarmos uma compreensão do assunto total. E não pegarmos um texto separado, fora do contexto, para tirarmos entendimentos próprios. Outra coisa que nós percebemos é que a Bíblia é a sua própria intérprete. Vamos para a pergunta número 4. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Existe algum benefício para mim que estuda a Bíblia? A Bíblia diz que sim. Está no livro de São João, capítulo 5, verso 39. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Nós lemos assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O benefício que nós encontramos aqui, um dos benefícios, é que nós encontramos na Bíblia a vida eterna. E esta vida eterna é nada mais, nada menos do que uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Então, nós conhecemos Jesus ao examinarmos a Bíblia. A Bíblia também fala de Jesus. Porque Jesus é o personagem central da Bíblia, é o personagem principal da Bíblia. O principal benefício de se estudar a Bíblia é conhecer a mensagem de salvação que ela nos dá por meio de Jesus Cristo. É um dos benefícios. E outro benefício que nós podemos também estar tirando desse exame da Bíblia, São João 16, verso 13, está escrito assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o outro benefício é que nós somos guiados a toda a verdade, não só a algum assunto que nos interessa, o outro não é isso. Nós somos guiados a toda a verdade, a toda a verdade. E São João 8, 32, uma passagem muito conhecida, também nos fala assim. São João 8, 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos libertos da ignorância, nós somos libertos das falsas teorias, nós somos libertos das falsas das filosofias, nós somos libertos das tradições humanas. O benefício maior é que nós conhecemos o caminho da salvação. O benefício maior é que nós somos guiados a toda a verdade, não só uma parte delas. Nós somos guiados a toda a verdade. O conhecimento, e conhecendo essa verdade, que é uma pessoa, não tem como a gente não amar, não tem como a gente não obedecer, não tem como a gente se doar para este personagem principal que é Jesus, que é a verdade, e que a pessoa de Jesus nos liberta. A outra pergunta é: quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Quem dirigiu as pessoas que escreveram a Bíblia? 2 Pedro 1, 21, a própria Bíblia nos responde. 2 Pedro 1, 21, diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quem dirigiu os profetas que escreveram a Bíblia? O Espírito Santo. Estes homens foram movidos pelo Espírito Santo. Esses profetas não escreveram o que está aqui de forma independente de Deus, mas eles fizeram sob a divina providência. Eles eram de diferentes contextos, de culturas variadas, mas o Espírito Santo inspirou a mente deles
inspirou a mente, não as palavras. Eles tiveram autonomia para escreverem, inspirados por este Espírito. A sétima pergunta: qual dos textos bíblicos é inspirado por Deus? 2 Timóteo 3,16. Se nós vimos que a Bíblia foi escrita por homens que foram inspirados por Deus, então quanto do que está escrito aqui foi inspirado? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não somente o Antigo Testamento, não somente o Novo Testamento, mas toda a Bíblia foi e é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos aceitar esta Bíblia como um livro inspirado. E nós, com esta inspiração, aceitando esta inspiração de Deus, a nossa mente se sujeita a Deus. E nós somos transformados pela contemplação, pelo estudo, pela busca desse conhecimento que nos liberta. A Bíblia toda é inspirada, mas há uma parte na Bíblia que não foi escrita por autores humanos. É Êxodo capítulo 31, vamos lá para o Velho Testamento. Êxodo capítulo 31, verso 18. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, Deus, terminando de falar no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Opa! Toda a Bíblia foi escrita por homens, inspirados pelo Espírito Santo, mas os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, naquelas 2 tábuas e entregue para Moisés. Amém? Louvado seja o Senhor. A lei foi dada por Deus em 2 tábuas de pedras, escritas pela sua própria mão. Agora, nós vimos que a Bíblia é uma biblioteca que 40 homens escreveram esta biblioteca, estes livros, na verdade, e estes homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos que ela toda foi inspirada e há uma pergunta interessante para nossa reflexão. Está alguém autorizado a alterar o que está aqui na Bíblia? Alguém está autorizado? Vamos para o livro de Malaquias, no Velho Testamento. Malaquias é o último livro do Velho Testamento e antes de Mateus. Malaquias capítulo 3, verso 6, nós lemos assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, ninguém está autorizado a mudar a Bíblia, a alterar a Bíblia, porque Deus não muda. O que Deus escreveu, escreveu. E Deus não é homem para que minta. Está aqui escrito. Então, ninguém tem autoridade para alterar a Bíblia. Outra passagem sobre essa pergunta está em Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ou seja, ninguém está autorizado a tirar ou acrescentar nada do que já foi escrito. Seus escritos, seus significados e propósito devem ser estudados com oração, cuidadosamente guardados por cada um de nós. A outra pergunta, a 10ª pergunta: como são chamados os praticantes dos ensinos da Bíblia?
São João 13, verso 17, está assim dito, escrito, na verdade: ora, se sabeis estas coisas, se nós conhecermos tudo isso, bem-aventurados sois se as colocarem em prática. Não importa só nós conhecermos a teoria, é preciso eu e você, a partir do conhecimento que nós temos, colocar em prática os ensinos da palavra de Deus, os ensinos da Bíblia. O outro texto está em Tiago 1, 22. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui Deus nos pede que nós nos tornemos praticantes da palavra. Só ouvir não vai resolver. Precisamos praticar para que este conhecimento transforme de fato a nossa vida. Nesta declaração, Jesus apresenta a fórmula do crescimento espiritual. Felicidade, portanto, resulta do conhecimento da vontade de Deus expressa em sua palavra e da obediência colocada em prática. O problema é que muitas pessoas conhecem a teoria, mas não colocam em prática na sua vida. E Deus nos pede, diz que feliz é aquele que se torna praticante da sua palavra. Então, para recapitular o nosso estudo de hoje, nosso primeiro estudo, para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não compreendem. Por que não entendem a Bíblia? Porque não tem quem esteja explicando o assunto. Então, é preciso que alguém se aproxime e ofereça explicações sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Um outro tema que nós estudamos foi que a forma correta de se estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. E nós vimos também que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus e que nós não podemos tirar e nem acrescentar nada às Escrituras. Sem Deus e sem o conhecimento de sua palavra, o ser humano está perdido e desorientado. Nós precisamos compreender e aceitar a revelação de Deus para nós sermos transformados, conforme o Criador planejou. Nós estamos vivendo os últimos dias da história desta terra. E o desejo de Deus é que você conheça as Escrituras, que você conheça o plano da salvação e que você tome a decisão de se tornar também praticante desta palavra, praticante destes ensinos, praticante desse conhecimento. Porque o maior interesse do céu, o maior interesse de Deus, sou eu e você. Foi por você e por mim que o céu enviou Jesus para morrer a morte de cruz, para nos salvar, para nos trazer liberdade e nos garantir a salvação. Então, o desejo de Deus, o maior desejo de Deus, é que você conheça-o, que você acredite que a Bíblia, ela é a verdade que liberta, a verdade que salva, porque a verdade é Jesus. Amém? Querido Deus, te agradecemos por este primeiro estudo sobre a tua palavra. Nos ensine e nos ajude a tomarmos posição diante do conhecimento que ora aprendemos. Que nós possamos nos colocar ao lado da verdade. Em nome de Jesus. Amém.